Brasil cristão, vamos fazer uma análise, um diagnóstico realista da fé e da sociedade. Curto, nada muito profundo, mas que vai nos levar à ação apostólica, eu tenho certeza. Sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se vocês ainda não conhecem o nosso trabalho, não conhecem o nosso canal, vieram parar aqui meio que de paraquedas, é porque o YouTube recomendou esse vídeo para vocês, porque vocês gostam de assuntos ligados à teologia, à Bíblia, à tradição da igreja, vida espiritual, formação católica, formação humana, enfim. E eu os convido a ativar a notificação, se tornarem membros do canal, né, a se inscreverem também, muito importante, para que o algoritmo entenda que vocês gostam realmente desse tipo de vídeo e nosso canal seja mais recomendado ainda. Comentem aqui embaixo, coloquem suas dúvidas, suas discordâncias, suas concordâncias e compartilhem também este vídeo. Peço que vocês deem um like. Se vocês já fazem tudo isso ou algumas dessas coisas, eu agradeço desde já. Este canal do Casal Brodbeck tem vídeos meus, tem vídeos da minha esposa, tem vídeos nossos também, vocês podem fuçar por aí, tem bastante coisa para a formação de vocês, se vocês querem mais formação também. Aqui na descrição temos o link para a Livraria Brodbeck, para a Comunidade Família Brodbeck, que é uma das nossas plataformas de formação, e para a Escola da Doutrina, que é outra delas. Nós vamos fazer uma análise hoje sincera, profunda, ainda que também didática e breve, como a natureza dessa plataforma pede, sobre a seguinte pergunta: se o Brasil tem tantos cristãos, por que a nossa cultura, a nossa política, a nossa economia, a nossa música e as nossas universidades não refletem o Evangelho de Cristo? Esse vídeo é um diagnóstico, nós não vamos dourar a pílula, mas vamos olhar para a realidade tal como ela é, baseado em dados atuais e numa análise lógica, racional, rigorosa. Vamos ver quantos cristãos existem no Brasil de fato? E mais importante, por que isso não se traduz numa sociedade cristã? Primeiros dados: a população estimada total do Brasil em 2025 é de 212 milhões de habitantes. Com base em alguns censos e projeções e raciocínio lógico, temos um total de católicos de aproximadamente 116 milhões, cerca de 55% da população, tá? Temos também evangélicos, né, protestantes, das variadas denominações protestantes, em torno de 68 milhões, né, cerca de 30 e poucos por cento da população. E, além disso, temos cristãos ortodoxos, alguns, a maioria deles de imigração, né, de famílias que já vieram ortodoxas dos países eslavos, países gregos, Oriente Médio e outros de conversão, né, cerca de 212 mil pessoas, é menos de 1% da população. Total de cristãos, aproximadamente 184 milhões dos 212. Cerca de 87% da população se diz cristã. Ou seja, a cada 10 brasileiros, quase 9 se declaram cristãos. E mesmo assim, o Brasil continua afundado em corrupção, violência, imoralidade, injustiça, degradação cultural e degradação moral. Por quê? Há 5 principais razões. A primeira, um cristianismo nominal. Muitos se dizem cristãos, mas apenas o são de nome. São batizados, vão à missa ou vão a cultos esporadicamente, mas não vivem segundo o Evangelho. Alguns podem, inclusive, ir à missa e ao culto dominicalmente, todos os domingos, e até terem alguma oração em casa. Mas não vivem de verdade como cristãos. E a maioria, nem isso. Né? A maioria nem mesmo aos domingos vai à missa ou ao culto. É apenas uma questão nominal. O cristianismo, para a maioria dos que se dizem cristãos, é visto como uma identidade cultural, como uma tradição. Fui batizado em tal igreja, meu pai era de tal igreja,
fui criado em tal igreja ou sempre me identifiquei com tal igreja. É uma identidade cultural e social e não uma verdadeira vida nova em Cristo. Não são cristãos que comportam-se de maneira com condizente com a graça que receberam no batismo e com a fé que dizem professar. Resultado: estatísticas cristãs altas, mas frutos cristãos escassos. Segunda das principais razões, falta de formação e de evangelização profunda. Nos anos 90, eu li um livro do José Prado Flores, um grande evangelizador católico mexicano, em que ele defendia a seguinte tese: no início do cristianismo, se batizava os evangelizados, ou seja, a gente evangelizava e depois batizava. Conforme a sociedade foi se tornando cristã, os batismos se tornaram muito comuns e, claro, batizavam desde pequeno e viviam durante muito tempo esse cristianismo de acordo com o batismo que receberam. Todavia, nos últimos tempos, muitos foram batizados e ainda assim não receberam evangelização. A tese do Prado Flores era de que antes se batizava os evangelizados e hoje nós devemos evangelizar os batizados. A formação religiosa do Brasil, em geral, é rasa, emocional, superficial, cultural apenas, né? Não penetrou na sociedade a ponto da sociedade conviver com símbolos cristãos. As ruas têm nomes de santos, as festas cristãs, muitas delas, são feriados, né? As pessoas, quando vem um padre, ou até vem um pastor, eles pedem a bênção, pedem oração. Se entende a Bíblia como um livro sagrado, ou mais ou menos sagrado, que se deve ter algum tipo de respeito, se deve rezar pelas pessoas, né? Mais ou menos as pessoas têm uma ideia de Deus, né? Ou então, nas festas na cidade do interior, as festas de padroeiro, festas de paróquia, realmente reúnem as pessoas, né? As novenas, as quermesses. Isso acontece realmente, mas poucos conhecem a fundo a Bíblia, a doutrina, a história do santo do qual se diz devoto. Quantos não são realmente sedizentes devotos de Santo Antônio, mas o Santo Antônio para eles é apenas alguém a quem se faz pedido. Desconhecem a vida de Santo Antônio, o profundo amor a Cristo que Antônio teve. Santa Teresinha, mesma coisa. Então poucos conhecem a fundo mesmo a história dos santos. Que dirá a Bíblia, a doutrina, a moral cristã, o magistério, a leitura dos catecismos, dos documentos da igreja. E a própria evangelização que se faz hoje, porque muitas igrejas querem, tanto a igreja católica quanto igrejas protestantes, querem fazer campanhas evangelísticas para salvar as almas, mas muitas vezes é apenas um espetáculo, um culto às emoções, à sensibilidade, com algumas conversões, é verdade, mas talvez tenha mudado em alguns aspectos nos últimos anos. Sim, eu acho que sim, com grupos mais sérios, ainda que mais emotivos, e aqui eu não estou dizendo que são grupos apenas históricos. Claro que grupos carismáticos, pentecostais, também têm a sua contribuição para a evangelização, nós não estamos negando isso. Há sim grupos sérios entre carismáticos, entre pentecostais, tanto católicos quanto evangélicos, mas nós não podemos negar que, em alguns aspectos, alguns pentecostais, alguns carismáticos cultuam as emoções e o espetáculo, tanto no meio católico quanto no meio evangélico, e no meio mais tradicional, mais histórico, tanto entre protestantes quanto entre católicos novamente, há um contentamento com fazer as coisas como sempre se fez. Ou seja, eu sou católico porque minha avó é católica, porque rezava o terço, porque fui batizado. Eu sou presbiteriano porque meu tio avô era pastor presbiteriano ou batista e eu fui criado na igreja protestante e ponto. Então, há erros tanto em grupos pentecostais quanto em grupos históricos, tanto católicos quanto evangélicos. Resultado:
cristãos sem fundamento para transformar a própria vida e muito menos a sociedade. Ah, mas ultimamente tem tido mais seriedade, tanto em meios pentecostais católicos, meios pentecostais protestantes, meio histórico católico, meio histórico protestante. Sim, é verdade, mas esses frutos vão acontecer daqui para frente. A sociedade que nós vivemos hoje é fruto de problemas passados. Problemas passados. Inclusive, eu já mostrei. Vamos ver se eu acho aqui. Está aqui hum, em algum lugar. Hum, Aqui. Este livro, O Catolicismo no Brasil, do padre Júlio Maria de Moraes Carneiro, que é um padre que nasceu em 1850, ou seja, ele faleceu em 1916, era redentorista. Esse livro foi editado pelas Edições Cristo Rei. Eu não sei se está com a mesma capa ainda. Ele está à venda na livraria Broadback. O link está aqui na descrição. E o catolicismo no Brasil. Ele conta que, por exemplo, mesmo na época do Império, em que se parecia que o catolicismo era praticado por todo mundo, ele era praticado muitas vezes no Brasil de maneira superficial. O clero era visto como mero amontoado de servidores públicos por conta do regime do padroado. Então eles eram servidores públicos, como um delegado de polícia, um juiz e tudo. Então o que eles tinham que fazer? Eles cumpriam a sua função, mas estavam mais interessados em fazer o seu trabalho como empregados do Estado, do governo, do que com fidelidade à igreja. E, aliás, a própria formação desse clero era ruim. O melhor clero era o clero religioso, de ordens religiosas. Mas muitos deles não podiam estudar na Europa, muitos superiores não podiam ser estrangeiros. A abertura de noviciados dependia do governo imperial. A abertura de seminários dependia do governo imperial. Como muitos eram servidores públicos, outros servidores públicos que estavam lá e eram mais cheios de prestígio, como por exemplo um juiz ou um delegado ou um prefeito, acabavam no mesmo nível hierárquico de um padre e como tinham às vezes mais poder, poder político, poder militar, poder policial, poder jurídico, quando eles não eram católicos, e muitos não eram, porque boa parte da liderança leiga no Brasil era composta de maçons, então um juiz maçom, um político maçom, muitas vezes exercia força sobre o pároco católico. O pároco tinha que fazer assim porque o prefeito mandou, porque o juiz mandou, afinal eles eram todos funcionários do mesmo governo. E assim, um político maçom não católico, mas que tinha devoção do Eterno Santo, prestigiava mais a novena para o santo do que as aulas de catequese para aprender doutrina. Porque ele não queria doutrina. Ele não era católico tanto, ele era maçom, mas ele tinha uma devoção ao santo. Ele queria fazer aquilo que o santo, que era necessário para o culto do santo. Mas aprender doutrina, não. Até porque muitas vezes a doutrina nem mesmo era tão ensinada porque o clero não era tão bem formado. Então vocês veem que isso não é de hoje que está assim. Cristãos sem fundamento para transformar a própria vida e muito menos a sociedade. Começou a haver uma reação no início da República. Não porque a igreja seja a favor mais da República do que do Império. Pelo contrário, muitas vezes, em sua teoria, a igreja não tem um regime de preferência, mas ela tende a, em linhas gerais, ver a monarquia com muito bons olhos, historicamente sempre viu, e a união entre o trono e o altar também com bons olhos. O fato é que no Brasil, em caso concreto, nem sempre isso foi tão bem posto em prática, embora eu mesmo seja um monarquista e acho que a monarquia poderia resolver muitos dos nossos problemas hoje, notadamente com um imperador como Dom Bertrand, que é um excelente católico. Agora, nós não podemos negar que a igreja teve uma certa liberdade e ela soube aproveitar isso com uma espécie de renascimento católico na Primeira República, que infelizmente se perdeu lá pelos anos 50, 60. Terceiro, né, terceira das 5 principais razões para esse problema. Já falamos do cristianismo nominal, da falta de formação e evangelização profunda, agora o sincretismo religioso e moral relativista. No Brasil, o jeitinho
que nasce não como uma corrupção, não nasce como algo errado, nasce como um entendimento de que as coisas podem se acomodar com paz, com tranquilidade, com negociação, sem ter confronto, que o que importa mais é a lei natural do que certas burocracias criadas por pressão dos estamentos sociais. Então, o jeitinho em si, ele é um olhar mais para a realidade do que para a burocracia. O jeitinho é um rechaço do positivismo jurídico. O jeitinho é um rechaço do nominalismo. Não deixa de ser algo positivo, portanto, mas ele, como tudo, se degenera. E ele se degenerou numa mistura, por exemplo, no caso da fé católica, da fé cristã, da mistura entre a fé cristã e as superstições, né? Então se tenta acomodar isso também. Claro, o jeitinho surge em tentar acomodar o que é acomodável e não com aquela mentalidade burocrática. Não, a mentalidade burocrática teria que parar no sinal vermelho às 3 da manhã sem trânsito. O jeitinho vê, não tem trânsito, não tem realmente ninguém passando. Eu olhei para todos os lados, não tem carro nem nas 5 quadras seguintes. E ao contrário, essa rua aqui, ela é tão deserta que eu posso ser assaltado, eu vou cruzar o sinal vermelho, olhando o jeitinho. Viria isso com tranquilidade, né? Acomodar o que pode ser acomodado. Só que, na mentalidade corrupta, principalmente quando o cristianismo já não é mais tão bem vivido, esse jeitinho quer acomodar o que não é acomodável. Ou seja, passar um sinal vermelho no meio do trânsito, com todo mundo, todos os carros. Aí já não é mais jeitinho. É um jeitinho corrupto. E esse jeitinho corrupto, no caso da religião, mistura a fé cristã com superstições. Então, eu sou devoto de Santo Antônio, mas se ele não me der algo, eu vou botar de cabeça para baixo. Com práticas pagãs, né? Rosa ungida de algumas igrejas evangélicas, o uso supersticioso da água benta. Nada contra a água benta, pelo contrário, tem água benta aqui, tem água benta no meu trabalho, tem água benta na fazenda. Mas o uso supersticioso de algo que não é supersticioso. E fé cristã com relativismo moral. Muitos acreditam, mesmo se dizendo cristãos, em reencarnação. Muitos frequentam centros espíritas. Muitos consultam o horóscopo do jornal. Fazem simpatias e se dizem cristãos. Além disso, aceitam ideias anticristãs sobre casamento, aborto, ideologia de gênero, sem perceber a contradição. Resultado, um cristianismo diluído, que não confronta o mundo, mas é assimilado por ele. Quarta razão, domínio cultural do anti-evangelho. Quem molda a cultura brasileira hoje? Não são os cristãos. A música, o cinema, a literatura, as universidades, os meios de comunicação promovem valores anticristãos. Materialismo, erotismo, relativismo, culto ao ego. A música é porcaria, é pornografia, é putaria, é bebedeira, é adultério, é curtição, em vários gêneros. Apologia ao uso de drogas, apologia ao crime organizado. E não estamos falando apenas de, vão acusar o funk, porque isso aí vocês estão com um preconceito. Não. Também classes mais classe média alta, assim, gostam de sertanejos universitários, né, que tem certo dinheiro para ir em grandes casas de shows e tudo. Também talvez não tenha apologia a crime e a drogas, mas tem apologia a bebedeira. Então tá contra beber. Não, não é beber, é bebedeira, é tomar porre, tomar borracheira, tomar um balaço, adulterar, trair, passar de festa em festa, não valorizar o trabalho. Quando, na verdade, a música caipira verdadeira falava em amor, falava em desilusão, mas também falava de trabalho. A música gaúcha, né, tradicional, a música rural tradicional, fala de trabalho do homem do campo.
Hoje não, só festa. Festa, putaria, bebedeira. As universidades não ensinam a verdade. Eu não estou falando nem de verdade teológica, eu estou falando de verdade mesmo, de ensinar as questões de formação profunda. Não, é relativismo, elas estão mais preocupadas em saber se os banheiros são unissex, se os banheiros são para uso de trans, se pode usar pronomes neutros. Não é a universidade que quer promover o bem da ciência, e sim o uso do todes. Não é? Nos meios de comunicação e na literatura, os padres são fofoqueiros, são adúlteros, são homossexuais, são traidores dos seus votos. Quem é cristão, em algumas novelas, por exemplo, é sempre retratado como um idiota ou como um hipócrita. A safadeza sexual é premiada. Ah, ele terminou o casamento que ele não amava e achou outro amor. Sempre assim. Culto ao ego, relativismo. A formação das consciências é muito mais feita por streaming, por redes sociais, por televisão, do que pelo evangelho. Resultado: uma população batizada, mas educada pelo mundo. Batizada pela igreja, mas não educada pela igreja, educada pelo mundo. A quinta e última razão: rejeição prática da realeza de Cristo. Poucos cristãos reconhecem que Cristo deve reinar não apenas nas almas, mas também na cultura, na política, na economia, na educação. Eu escrevi um livro, Jesus Cristo, Rei do Universo, também pela editora Cristo Rei, e ele está fora de catálogo, mas logo ele vai voltar. A mentalidade moderna empurra a religião para a sacristia, como no México maçônico antes da revolta dos cristeiros, como na Guerra Civil Espanhola dominada um pouco antes da guerra pelos comunistas. A religião tem que ser do íntimo, do privado. A religião não se discute. Claro que se discute. Por que não se discute? Quando se diz religião não se discute, tudo tá certo. Isso é o teu íntimo, é o teu privado, nada de público. Não, tu pode ser católico, mas nada de fazer sinal da cruz antes de comer num restaurante, né? Tu pode ser católico, mas não precisa ter tantos filhos assim para as pessoas verem que tu tem filhos, né? Pode ser católico, mas olha que vergonha, tô andando com um padre ali que tá de batina, não é? A mentalidade moderna proíbe a influência do cristianismo na sociedade, porque não quer que Cristo reine. O resultado disso é que Cristo é aceito nos altares, mas é rejeitado nas praças. O Brasil é cristão nas estatísticas do IBGE, mas é pagão na cultura, é pagão na moral, é pagão na vida pública. Somos uma terra de batizados, mas não ainda uma terra de discípulos. O número de cristãos é grande, mas o número de santos é pequeno. O número de igrejas é imenso, mas o número de mentalidades realmente cristãs é reduzido. Recordemos o que ensinava o apóstolo São Tiago Menor. Em Tiago 2,17, nós vemos que a fé sem obras é morta. A fé deve ser informada pela caridade, que é o amor a Deus acima de tudo, com todas as forças da nossa alma, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós dizemos ter fé em Deus e alguma cultura cristã, mas nós não temos este amor a Deus acima de tudo, inclusive acima das nossas opiniões, dos nossos sentimentos, e amor ao próximo como a nós mesmos, essa nossa fé não é informada pela caridade, é uma fé morta, é uma fé falsa. Reflitamos. Não basta ser batizado, não basta frequentar a igreja, não basta dizer que crê. Cristo quer reinar nos corações, mas também nas leis, nas universidades, na música,
na cultura, na economia. O que não quer dizer que a cultura, as leis, as universidades, a economia, a música tenham que ser religiosos, tenham que ter conteúdo religioso. Então, agora, para Cristo reinar na música, toda música vai ter que ser música gospel ou canto gregoriano. Não. Cristo reinar na economia significa que, em vez de chamar de dólar ou de real, nós vamos chamar de algum nome cristão, em vez de ter ali animais ou figuras históricas nas notas dos nossos dinheiros, nós vamos ter santos. Não, não é isso. Significa que tudo, a música, a economia, as leis, a cultura, não podem estar em contradição com Cristo. Elas podem ter um perfil não religioso. Músicas que falem, sei lá, de campo, de bichos, de relacionamentos, não tem problema. Não tem problema um rock, uma música pop, um sertaneja, uma, um hip hop que fale da realidade da vida, tem alguma crítica social, fale de amor, fale de família, não tem problema nenhum, desde que não ofenda a Cristo. E que em uma vez ou outra até expresse virtudes, não necessariamente virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade, mas virtudes humanas, honestidade, bondade, honra. Se queremos ver o Brasil transformado, meus caros, não basta aumentar o número de evangélicos ou de católicos nas pesquisas. É preciso formar cristãos autênticos. Não basta ir à igreja. Estar na igreja por estar na igreja, os bancos da igreja, então, seriam santos, porque eles estão sempre lá. É preciso formar cristãos genuínos, legítimos, autênticos, que vivam o evangelho e principalmente que irradiem o evangelho em tudo, na família, entre os amigos, no trabalho, na cultura e na vida pública. A transformação começa em cada alma, mas não pode parar por aí. Cristo é rei e o Brasil precisa reconhecê-lo como tal. Se gostaste desta reflexão, dessa análise, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com quem precisa acordar para essa realidade e escreve nos comentários: Cristo é Rei. Até a próxima aula e que Deus nos abençoe.